Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Porém, eu vos digo: amai vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons. Faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitas vezes nós dizemos, das nossas expressões de vida, perfeito é só Deus, perfeito é só quem te criou. Mas nós nascemos de Deus, Deus nos fez perfeito. Nós não nascemos pecadores. Nós não nascemos miserável. Nós não nascemos com defeito. Nós nascemos sujeito a vicissitudes das situações em volta de nós. As pessoas chamam destino. Tudo que está em volta de nós é o destino que pode a gente viver. Nós estamos sujeitos a situações. E até o Eclesiástico 15:14 vai dizer que é para onde estendemos a nossa mão que nos é dado as coisas. Para onde a gente caminha, a direção que a gente vai. Então, por isso nós somos educados. Educados na fé, educados na nossa educação em casa, somos educados na pedagogia para formar a nossa vida. Nós temos aí as nossas profissões. Toda a nossa vida ela é educada, porque nós somos da raça dos animais. Nós precisamos de educação, temos que educar. Por isso nós somos educados em toda a dimensão da nossa vida. E na educação nós vamos aprendendo as dimensões exatas de como viver a perfeição. Estamos a cada dia aprendendo a viver esta graça. Então, por isso, nós somos educados em Deus para viver a dimensão da nossa vida em Deus. Por isso, Deus também nos ensina como viver esta filiação, como sermos filhos de Deus neste mundo, a cada instante. Aprendemos. E por isso, estamos vendo esses dias a leitura da bem-aventurança, como nos tornar bem-aventurados. Por isso nós vamos aprendendo a viver a riqueza em Deus da nossa vida. Nós somos educados pelo nosso Pai, nós somos a escola, aprendemos a ler, escrever, a ciência está aí para nos ajudar a desenvolver nosso potencial, ter a nossa profissão. Cada um vai ter a sua profissão, escolhe, cada um escolhe a sua profissão, aquilo que melhor apraz, que ele se sente capaz, que ele sente um dom especial na sua vida, para realizá-lo. E aí cada um dimensiona. Há pessoas que cada vez mais se dá inteiramente, e se especializa cada vez mais na sua profissão e torna cada vez mais capacitado para realizar bem a sua profissão. Assim como o músico. Você pode ser um músico que toca. Eu era tocador de violão, não era músico. Então, a pessoa que toca violão só toca violão. Não sabia as notas todas.
saber as básicas, né? Então, o pessoal fazia outras notas que eu nem conhecia, né? Por quê? Porque eu não estudei música. Eu aprendi o básico, né? A gente que aprendeu na roça aprende o básico, né? Por isso que o Padre Zezinho fazia as músicas só com notas básicas, né? Porque a gente tocava só as bases mesmo, ninguém fazia sustenido nenhum, né? Porque a gente não sabia, não tinha nem ideia. Às vezes alguns conseguiam fazer umas diferenças, né? Então quem aprende viola, aprende diferente, né? Meu irmão toca viola, claviola, aprendeu na roça, né? Mas não é músico. Ele vai ver uma outra pessoa tocar, tem outras notas que ele nunca viu, né? Porque não é músico, só aprendeu o básico. Então, a nossa vida, às vezes, a gente vive só no básico. Tem gente que só sabe rezar o Pai Nosso e a Ave Maria, acho que não tem outras orações. Porque também nunca buscou outras orações, né? Na própria Bíblia tem muitas orações, né? Você pode pegar uma palavra de Deus e fazer dela uma oração. Você pode pegar o Salmo e salmodiar, cantar. Tem o livro dos cânticos, né? Então, a gente vai vendo os provérbios que você pode fazer dele um momento de oração, né? Então, tem tudo que a gente possa e necessita para viver uma vida nova em Deus, né? Cada leitura, se você parar para ver os pormenores que tem em cada leitura, a gente gastaria, às vezes, horas só escrevendo. De uma palavra, as pessoas que estudam mais profundamente os evangelhos vão pegar o sentido das palavras e vão mergulhar no sentido hebraico do contexto. Eles escrevem um livro inteiro sobre uma palavra, né? Só a palavra santificado, por exemplo, nossa, se a gente for escrever santificado, seja o nosso dia, né? Seja o nosso viver, olha, se a gente for pegar o santificado, nós vamos gastar meses falando dele e talvez a gente não esgote a palavra, né? A palavra rezar, né, do hebraico, ela tem um conjunto de situações, né, que as pessoas não compreendem, acham que é só a oração. Rezar é só orar. Não, orar está dentro do rezar, porque é uma palavra que não tem uma explicação na nossa língua, precisa de muitos sentidos para a gente saber rezar. Porque o salmodiar, o cantar, o louvar, fazer súplica, pedidos, clamores, é muita coisa que está dentro do rezar. Então não é uma expressão que a gente consiga se dar inteiramente na nossa língua, né? Então nós estamos vendo assim como que é preciso para a gente não cair como na primeira leitura, né? Nós estamos vendo hoje a primeira leitura em que o profeta Elias teve que intervir ao rei Acabe, porque ele abandonou Deus e começou a dar ouvido à sua esposa, né? Por isso que a esposa tem que ser uma mulher virtuosa, uma mulher de Deus, né? Se você não busca uma mulher de Deus, também você pode correr o risco de ser induzido por ela aos erros, os erros dela. Também, se a mulher não busca um homem virtuoso, ela pode ser conduzida, às vezes até uma mulher santa, né? Pode ser levada ao pecado por causa do esposo que não é de Deus. Então, por isso, quando vai casar, é necessário, quando casamos em Deus, na igreja, é para formar uma família virtuosa. Um homem de virtude com uma mulher de virtude vai gerar filhos virtuosos, família santa, né? Então, por isso, é necessário no casamento a pessoa saber escolher. Porque Acabe acabou escolhendo Jezabel, que ela se inflamou por todas as heranças cananeias, né, que era idólatra. Você vê muitas vezes em fazenda hoje, chifre de boi assim para espantar alguma coisa. Isso é herança cananeia. Eles tinham essas superstições, envolvia com a evocação dos mortos, todo tipo de situação maligna, os cananeus tinham dentro de si, na sua cultura.
Então faziam sacrifícios de crianças, de animais, de tudo. Isso é uma herança cananeia. E que está presente até hoje no nosso mundo, né? Não se perdeu. Está aí, porque o maligno continua implantando essas culturas, né? Então, e ela se inflamou, colocou dentro do templo, dentro da casa de Deus, essas culturas. E o povo vivia essas culturas dentro da própria religião. Foi fazendo uma contaminação, né? Então nós estamos vendo que é algo terrível. Jezabel colocou para o povo de Israel, na Samaria. E aí o profeta veio anunciar para ela que eles morreriam. Do jeito que eles fizeram com Nabote, eles iam experimentar. Aconteceu? Aconteceu. Jezabel morreu quando o rei da Síria, né, invadiu a Samaria e destruiu o reino da Samaria. Ela foi comida pelos cães, Jezabel. E o restante da família de Acabe. Ele já tinha morrido, mas o resto da sua família foi dizimada por essa situação. Por quê? Porque Deus tinha falado que ia acontecer. Hoje o Senhor está nos ensinando que nós não devemos pagar o mal com o mal por isso. Porque volta contra nós mesmos, o próprio mal. Não é Deus que vai mandar, o próprio inimigo, o próprio demônio vai colocar dentro da nossa casa o mal que a gente faz, né? Ele quer inflamar o nosso coração com o mal. Por isso Jesus está dizendo, ó, amai vossos inimigos. Como vencer o mal? Amar os vossos inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem, né? Por aqueles que vos fazem mal. Assim vos tornarei filhos de Deus. Porque Deus manda a chuva. Ele não olha o filho como mal. Ele olha o filho que está cometendo o pecado, que está errando porque abandonou a sua lei, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Nós só fazemos mal quando nós abandonamos a Deus. Quando deixamos Deus de lado, nós não reconhecemos o outro como irmão, mas como inimigo. Aí nós criamos inimizade uns com os outros, né? E é isso que faz com que nós nos tornamos contaminados pelo mal, revestido, né, de vingança dentro de nós, né? Por isso nós precisamos saber, o amor não é mesmo... O que é o amor para mim? É um afeto? Às vezes a gente pensa que amor é um afeto, de abraçar uma pessoa, de ser carinhosa com ela. Não, o amor não é só afeto. Faz parte do amor. É emoção? Não, não é só emoção. Quando eu vejo aquela pessoa, eu fico exultante de alegria. É só emoção? Não, não é só emoção, não. É emoção também. É só simpatia? Não, aquela pessoa me é simpática, aquela pessoa me é carinhosa. Só simpatia? Não. Por quê? Porque conviver com uma pessoa, às vezes... No primeiro momento a pessoa me é simpática, mas você vai conviver com ela, você vai ver que ela tem algumas coisas que não vai te agradar. Então, o amor é na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, respeitando. Isso é amor, né? Precisa de conviver com toda a dimensão da pessoa. Ela é preguiçosa, ela é desanimada, ela é muito boa, mas é desanimada. É parte da pessoa. Ela é muito boa, mas fala demais. Ela é muito afetiva, mas tem hora que chuta o pau da barraca. É assim mesmo, né? O amor supre, porque o amor é o que eu tenho no coração que vai suprir o que o outro não tem. O amor é para suprir o que o outro não tem. É o que eu vou dar para o outro que ele não tem. Não tem tempero, eu vou dar tempero. Não tem alegria, eu vou dar alegria. Não tem afeto, eu vou dar afeto. Tem pessoas que a mulher é afetiva, as mulheres reclamam muito dos homens que os homens não é afetivo, né? Porque assim, acham que nós somos secos, né? Porque a gente é treinado a ser meio seco.
Então, a mulher às vezes é afetiva, chega, abraça, aí os homens chegam, põe a mão no ombro, pega na mão de vez em quando dá um beijinho no rosto. Então, né? Às vezes o homem não é afetivo, mas ele está lá do lado dela, sentado, escutando ela falar, né? E aí ela fala, e ele está lá, rindo, né? Porque é o jeito, né? O jeitão de amar é sentar do lado, às vezes escutar as reclamações do outro, né? Então, afeto é isso, simpatia é isso, às vezes, né? Ser simpático. Então, tudo é sinal de amor, mas não é só uma coisa. Então, Deus hoje nos ensina. Por isso, nós temos que enfrentar. Queremos o bem de todos, né? Sejamos aqueles que trazem alegria e querem ver os outros felizes e alegres perto de nós. Então, vamos pedir essa graça no dia de hoje, né? Que a gente possa vencer, né? A cada dia as situações e revesti-las, né? Das graças e alegrias do céu. Então, fechamos nossos olhos por um instantezinho, pedindo essa graça hoje ao Senhor, que Ele nos enche de afeto, de simpatia, de carinho, de amizade, de respeito, de alegria, de paz, que são sinais, né, do amor. Mas que o amor seja aquele que tudo suporta, tudo crê, tudo espera.